é que eu, defensora da não rotulação dos sentimentos, vou falar de ansiedade? Assim como eu falaria sobre qualquer outro sentimento humano, alegria, tristeza, pesar. Quando a gente está falando de ansiedade, nós estamos falando de um sentimento que surge a partir de algum tipo de ameaça, seja uma ameaça física, como algum animal vindo te atacar, ou até uma ameaça que a gente poderia colocar como uma ameaça psicológica, alguma coisa que faça você, enquanto ser humano dotado de valor e de crenças, possa ter algum risco ou sofrer algum risco. Quem fala muito sobre ansiedade na perspectiva existencial é Rollo May, que é um psicólogo que leva muito em consideração as ideias até do Kierkegaard, que chama a ansiedade de angústia. A gente poderia falar de vários sentimentos, vários nomes para caracterizar o mesmo sentimento. E para esses autores, a ansiedade está diretamente ligada à liberdade. Quando a gente se vê frente a uma situação onde a gente precisa exercer a nossa liberdade, a gente pode nos sentir ansiosos ou angustiados. Quando a gente está falando de um ser ansioso, nós estamos falando nada mais, nada menos de um ser humano. Quando a gente traz essa ansiedade a partir de uma questão um pouco mais patológica, a gente poderia falar dessa ansiedade num grau onde a pessoa tem prejuízos, prejuízo social, prejuízo intelectual, sei lá, a existência dela de uma maneira ou de outra, ela fica um pouco mais cerceada, impedida de se desenvolver a partir das suas possibilidades. Então, para a gente, cara, não é para a gente falar na perspectiva existencial de que eu tenho ansiedade, a gente falaria, sim, você é um ser humano, você tem ansiedade, eu tenho ansiedade, o ciclano tem ansiedade. A grande questão é como nós lidamos com ela. Então, quando a gente está frente a uma situação que nos deixa ansiosos, o ideal é que a gente consiga aprender a lidar com essa ansiedade de maneira que a gente possa continuar fluindo na nossa existência, a gente possa continuar tendo atitudes em relação à vida, em relação às pessoas. O que a gente não poderia, entre aspas, é ser barrado por ela, né? A gente não poderia ficar congelado frente a ela, porque isso sim seria uma quase como se a gente tivesse sendo impedido de viver a existência da maneira mais ampla possível, que é isso que a filosofia existencial e a psicologia existencial vão buscar, né? A gente olhar para todas as possibilidades possíveis e fazer escolhas a partir disso e escolher vivenciar aquilo que faz mais sentido para a gente. Então, a ansiedade, quando a gente fala dela nessa perspectiva existencial, ela é um dado da existência, ela existe enquanto parte da vida humana, né? E quando ela aparece como um. Quando a gente fala desses sintomas físicos, taquicardia, sudorese, são todos sintomas da ansiedade, mas a gente não pode pensar apenas em maneiras de eliminar esses sintomas. A gente precisa ouvir o que o sintoma está falando, porque às vezes essa ansiedade ela está dizendo algo muito importante sobre nossas escolhas de vida, a nossa autenticidade. Às vezes nós nos sentimos ansiosos no trabalho porque aquele trabalho não faz sentido. Ele está bloqueando, está sendo uma ameaça para a nossa vida mais autêntica, mais cheia de sentido, mais tranquila. Então, muito cuidado quando a gente fala de tratar a ansiedade, porque tratar a ansiedade não é tratar o sintoma, mas olhar para o que essa ansiedade tem para nos dizer e fazer um trabalho investigativo em cima dela para compreender o que mais ela está querendo nos falar, que pode ter ligação direta com qualidade de vida e com a maneira como a pessoa está lidando com tudo. Então, a ameaça, dentro dessa lógica, ela pode entrar como algo que pode, de alguma maneira, destruir o meu ser. Mas quando a gente está falando de destruir o ser, não é destruir o corpo,
é destruir também, pode ser também isso, né, uma ameaça física, mas pode ser também destruir aquilo que faz de mim quem eu sou. A maneira como eu enxergo as coisas, a maneira como eu interpreto as coisas, a maneira como eu me posiciono. Lado, a ansiedade faz a gente enfrentar algumas questões e descobrir o que faz mais sentido para nós. Portanto, correr riscos causa sim ansiedade, mas não se arriscar é perder o próprio eu, ou pode ser perder o próprio eu, porque nesses riscos a gente consegue compreender o que faz da vida a vida, para mim, para ti, para qualquer outra pessoa. É a partir desse processo de arriscar-se e descobrir-se que a gente consegue aprender o que tem de mais elevado na vida humana, que é justamente essa autenticidade, essa congruência, esse viver cheio de sentido. Então, a nossa tarefa enquanto psicólogo ou psicóloga é ajudar o indivíduo nesse sentido, fazê-lo compreender que a sua condição de liberdade existe e transformar essa ansiedade, talvez um pouco neurótica, em uma ansiedade normal, que faz parte do existir. E quanto mais consciência houver das coisas que acontecem e de como nós nos sentimos em relação a ela, tanto mais eu haverá, tanto mais você haverá, dentro daquilo que faz de você quem você é.